Senhor é notória desse lugar. Sejam bem-vindos ao culto da Laje. Glórias a Deus. Quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Glórias a Deus. Pode tomar os vossos assentos por alguns instantes. Quero aqui externar a minha gratidão a Deus por essa oportunidade muito peculiar, essa oportunidade ímpar que o Senhor nos proporciona para esta noite, para estarmos aqui juntos adorando e exaltando o nome daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, que é Cristo Jesus. Externar a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Carlos. O pastor Carlos foi um pai que nós ganhamos. Muito obrigado, pastor. O senhor está realizando o sonho, tá? O senhor está realizando o sonho. O sonho de muitos pregadores, está ministrando no culto da Laje. Eu que já tinha vindo algumas oportunidades na filial, né, pastor? E hoje Deus realiza esse sonho de estarmos aqui. Deus continue abençoando o pastor Carlos, a missionária Roberta. Deus abençoe, sua digníssima. Está ali meu amigo Jean-Pierre. Glória a Deus. Nem sei se eu vou conseguir pregar. Glória a Deus. No altar que tu passa fica difícil, né? Deus abençoe. Meu amigo Ingridson. Se eu falar 3 vezes, eu falo línguas estranhas. Deus abençoe, tá, meu amigo? Vai me ajudar no teclado, não vai? Vai me ajudar no teclado. Deus abençoe. Quero aqui, irmão, externar também a gratidão aos alguns amigos que estão nos prestigiando, nos acompanhando no YouTube. Pastor Jefferson, da Igreja Pentecostal Pregando no Deserto, em Barra Mansa. Nós estaremos ministrando lá na festividade ano que vem. E eu estou aqui debaixo da bênção do meu pastor Esmeraldo, vice-presidente pastora Marlene, da Assembleia de Deus do Ministério Tenda dos Milagres, lá em Piabetá, Magé. Tá bom? Um abraço a todos da Assembleia de Deus Tenda do Milagre. Alguns companheiros estão nos acompanhando, o baterista Eric, né, o Wallace, Douglas, alguns amigos estão nos acompanhando. Trago um abraço da minha digníssima primeira-dama, missionária Joyce. Não pôde estar porque nós temos um trabalho na filial e ela está lá colaborando com a filial, juntamente com o meu sogro, pastor José Carlos, missionária Vera. Deus abençoe a todos. Meus enteados, levita Daniel e o baterista Gabriel. Meus irmãos, glórias a Deus. Meu pai está lá no Pernambuco nos acompanhando. Quem pode dizer amém? Está lá no Pernambuco, ele divulgou isso. Eu falei, meu Deus, está lá no Pernambuco, meu pai, Heraldo, presbítero Heraldo, amém? Vamos ficar de pé, por gentileza? Livro do Gênesis, capítulo de número 41. Livro do Gênesis, capítulo de número 41, versículo 51 e o versículo 52. Gênesis 41, versículo 51 e versículo 52. Quem achou, diga glórias a Deus. E chamou José o nome do primeiro Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez esquecer, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Vamos repetir? Versículo 51. E chamou José o nome do primeiro Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Quem acredita, diga glória a Deus. Sente-se, por gentileza.
O texto que ora acabamos de ler e fazer menção, eu acredito que é um texto muito conhecido dos senhores, porque está intrínseco aqui um personagem bíblico que virou filme, um personagem bíblico que virou história em quadrinhos. Este homem que está intrínseco nesse texto, por nome José, é um jovem sonhador. Todos conhecem a história de José. E para nós entendermos e construir aqui um pensamento para aplicarmos aos nossos corações aquilo que o Senhor me entregou, precisamos voltar em alguns anos atrás, em alguns períodos atrás da vida de José. Quem era José? José era o filho mais moço do seu senhor Jacó. A Bíblia diz que Jacó amava José por demais. E o amor de Jacó era tão grande por José, que Jacó vai confeccionar uma túnica para de várias cores. Essa túnica, senhoras e senhores, não é uma túnica comum. Essa túnica que José vai receber de seu pai não é uma túnica normal, não é uma túnica comum. As túnicas da época de José era uma túnica de manga longa, ela ia até o seu ombro. A túnica da época de José era a túnica que ia até o seu joelho e chamava-se túnica do trabalhador, facilitava o trabalho. Essa túnica da época de José era túnicas de apenas uma cor, ou era branca ou preta. A túnica que o senhor Jacó vai confeccionar para José é uma túnica que no hebraico chamamos de bazã, é de manga longa. Ela aí vai até o seu punho, e ela vai até o seu calcanhar. Esta túnica, além de ser bazã, é uma túnica de várias cores. E eu não tenho tempo aqui para verbalizar acerca das cores da túnica de José. Mas a Bíblia diz que ao receber essa túnica, ele vai causar ira no meio de seus irmãos. Os seus irmãos vão ficar irados, senhoras e senhores, com a túnica que José vai receber. E aqui eu fico intrigado com isso que vai acontecer dentro da casa de José, porque os seus irmãos vão se irar com José, mas a culpa não é de José. Se alguém fosse culpado ali, seria Jacó, porque José não pediu para receber túnica. Foi o pai que achou graça em José, pastor Carlos, e confecciona a túnica para José. A Bíblia diz que Jacó ama por demais, e o amor de Deus no coração de Jacó por José é muito grande, ao ponto de Jacó confeccionar uma túnica de várias cores, e isso causa ira. E nos dias atuais podemos aqui entrar na palavra rema e espiritualizar. Nos dias atuais é isso que causa ira dentro da casa, porque alguns recebem mais do pai e outros recebem menos. E é muito simples, o texto explica porque José recebe algo diferente dos seus irmãos. É porque ele se destacava dos seus irmãos. José era diferente. Por ele ser diferente na casa do pai, óbvio, vai receber algo diferente da parte do pai. A Bíblia diz, senhoras e senhores, em primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 26, que o jovem Samuel crescia dentro do Beit Hamikdash, que é o templo sagrado. Ele crescia sendo agradável ao homem, mas também sendo agradável a Deus, porque agradar ao homem é fácil, é muito fácil agradar ao homem. Eu maquio situações para agradar ao homem, mas eu quero ver alguém maquiar situações para agradar a Deus. Oh glória! A Bíblia diz que quando Samuel chega dentro da casa,
de Jessé o belemita. A Bíblia diz que Jessé chama todos os seus filhos, mas deixa Davi no pasto. Jessé chama todos os seus filhos, mas deixa Davi no pasto pequeno. E Deus não permite ele ungir os seus irmãos. E ele vai bradar com Samuel dizendo: Samuel, eu não olho como o homem olha. O homem olha o que está por fora. O homem olha o que está por fora, mas eu, o Senhor, contemplo o coração. Eu contemplo o que está por dentro. Senhoras e senhores, deixa eu te dizer algo aqui. Você sendo diferente na casa de Deus, você sendo diferente na presença do Senhor, isso vai causar ira na vida de alguém. Mas não se preocupe, aquele que te deu é poderoso para fazer cumprir as promessas na tua vida. Glória. A Bíblia diz que parece, irmão, olhando o texto em Gênesis 37, parece que Deus, meu amigo pregador, gosta de problema. Por que, pregador? Porque além de José receber túnica, pastor Carlos, Deus vai dar a ele sonho de 11 se inclinando, 11 feixes se inclinando diante de José, e lua e sol se inclinando sobre ele. E isso agrava a ira, porque eu conjecturo aqui, num café da manhã, no almoço, na janta, não sei, José, alegre com tamanha revelação, com o sonho que Deus deu, ele conta o sonho, e o texto diz que os seus irmãos se iram por causa do sonho de José. Eu já ouvi alguém pregar, e eu não quero desconstruir o que os meus amigos pregaram. Eu já ouvi alguém pregar que José abriu a boca e não deveria abrir a boca para contar o sonho. Mas olhe para cá, irmão. José não conta sonho para estranho. José não conta sonho para vizinho. José não conta sonho para macumbeiro, para espírita. José não conta sonho para invejoso. José conta sonho para dentro de casa. É para os seus irmãos. Porque a família tem o poder de fazer aquele avançar ou fazer aquele retroceder. Porque se eu receber um sonho, se eu receber uma visão de Deus, a minha alegria é contar isso para quem anda do meu lado, para quem está no meu convívio no dia a dia. E aquela pessoa ali tem o poder de fazer eu avançar, ou tem o poder de fazer eu retroceder. Vai, porque Deus é contigo. Ele vai fazer você realizar esse sonho. Continua nesta força. Mas se alguém dizer: não, Deus, isso aí é coisa da tua imaginação, isso é coisa da tua cabeça, tu não tem potencial, tu não tem capacidade, irmão, o diabo chega até a dizer que a gente não tem dinheiro, que a gente não tem capacidade, que a gente não tem conhecimento. Isso, irmão, pela primeira vez o pai da mentira está falando a verdade. A gente não tem capacidade, a gente não tem dinheiro, a gente não tem conhecimento, mas aquele que nos chamou tem poder, tem autoridade, tem conhecimento, ele pode realizar sonhos. Irmãos, a família de José tinha o poder de fazer o garoto avançar ou retroceder. E é mais fácil matar do que incentivar. E nos dias atuais não está diferente. É mais fácil eu matar o sonho de alguém do que eu destruir, do que eu incentivar ele a conquistar aquele sonho. E isso não é de hoje. Isso já vem de muitos anos. Lembra de Pedro? Caminha com Cristo, caminha com o Senhor, mas tem a espada na bainha.
E lá no Getsemane, ele puxa a espada e arranca a orelha do aluno do sumo sacerdote, no hebraico Gadon Goen. Ele arranca a orelha. E quem conhece de Bíblia melhor do que eu sabe que o sacerdote, para ele tomar posse do ofício de sacerdote, ele não pode ter mancha, ele não pode ter mácula, ruga, ele não pode ter defeito. Arrancando a orelha do jovem Malco, ele estaria destruindo o sonho de alguém. E o que Cristo faz? Cristo vai e restaura a orelha do jovem. E Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, eu não te chamei para tu destruir sonho, eu te chamei para realizar projetos. Pode levantar a mão, porque eu vim lá de Magé profetizar na tua vida hoje. Eu vim lá de Magé ser profeta na tua vida. Se prepare, porque se alguém se levantou tentando destruir os teus sonhos, tentando destruir os teus projetos, esse trabalho dele foi frustrado hoje, porque Deus desceu aqui no complexo da Rocinha para te dizer: Deus está aqui para realizar projetos. E isso, antes de se converter, ele destrói sonho. Mas quando Cristo toma posse por completo de sua vida, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, vamos para a Bíblia? Ele está onde? Indo para a hora nona, junto com João e Yohanan. No capítulo 3, um coxo está ali na porta do templo pedindo esmola. Dai-me uma esmola. Pedro para e diz: hoje é dia de eu realizar o teu sonho. Porque o teu sonho não é pedir esmola, o teu sonho é andar. Eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Outrora eu destruía sonho, mas agora o Cristo que habita em mim me faz realizar sonho. Levanta e anda. Ô irmão, pregador prova que ele mudou, eu provo. Levanta e anda. E o que aconteceu? Ele levantou e andou? Não. A Bíblia diz que ele estende a sua mão e levanta o coxo. Ele firma os seus tornozelos e anda. Sabe por quê? Muitos só querem destruir sonhos. Muitos só querem destruir projeto. É poucos que estão para nos estender a mão e dizer: eu te ajudo a realizar o teu sonho. Mas Jesus está aqui para te dizer: hoje eu vim realizar o projeto na tua vida. Aquele projeto que estava arquivado, aquele projeto que aos teus olhos já não tinha mais jeito, já não tinha mais solução. Você está dizendo: hoje é dia 27 de dezembro, já era, já não tem mais jeito. Deixa eu te dizer uma coisa: tu não entra 2022 da mesma maneira, tu não entra 2022 da mesma maneira. Hoje Deus desceu aqui para te dizer: eu vim realizar o projeto na tua história. Senhoras e senhores, José não pediu para sonhar, foi Deus que deu o sonho. E isso causa ira. Eu aprendi algo com Deus, que aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Mas eu nunca vou esperar isso vir de dentro de casa. A gente sempre espera a facada, a punhalada vir de longe. Mas muitas das vezes é de dentro de casa. Fica aqui a lição. A Bíblia diz
que por causa disso tentam matar José. Alguém vai interceder. Rúben não vai permitir. Mas ele é jogado à cisterna. Eu estou correndo por causa do horário. É lançado na cisterna e é vendido como escravo aos ismaelitas, amalequitas. E ele vai parar aonde? No Egito, na casa de Potifar. Os seus irmãos arrancam a sua túnica. A ira era tão grande com aquilo que ele recebeu do pai, que antes de vender, antes de jogar na cisterna, eles arrancam aquilo que o pai deu. E eu vou profetizar isso na tua vida aqui. Levanta a mão. Levanta a mão. Aquilo que o inimigo arrancou, Deus tem o poder para dar em dobro. Não. Só meu irmão lá atrás está com as duas mãos levantadas. Eu vou reforçar a profecia em respeito a ele. Deixa eu te dizer uma coisa. O diabo pode ter arrancado, mas Deus está dizendo: eu tenho o poder de restituir na tua vida tudo em dobro. Só quem acredita, por favor, pode abrir a sua boca, fazer barulho de glória, porque nessa noite os projetos do diabo caiu por terra. Ele vai para a casa de Potifar, capítulo 39. E na casa de Potifar, ele é só mais um. Só que o Espírito de Deus está com José. E aqui que está a diferença. Porque às vezes a gente escolhe o lugar achando que o problema está no lugar. Mas aqui traz para mim o exemplo que o problema não está no lugar, o problema está em mim. Olha aqui, prova, pregador, provo. E tudo que José fazia prosperava. Por quê? Porque Deus era com José. De tal maneira que chama a atenção do seu Senhor e ele diz: a partir de hoje, tu serás mordomo-chefe dentro da minha casa. Tudo eu te dou, menos a minha esposa. Abaixo de mim, quem manda aqui é você. Ele se destacou de novo e recebeu algo diferente. Olha para cá. A Bíblia diz que ele recebe outra túnica. Ele se destaca, ele recebe outra túnica. E enquanto ele não é exaltado na casa, o diabo não se levanta. É ele começar a ser exaltado dentro da casa, é o diabo se levantando para tentar destruir aquilo que Deus tinha para ele. Mas aquele que está andando firme na presença de Deus, aquele que está andando firmado no propósito de Deus, o diabo não tem poder para arrancar os sonhos da vida dele. Olha para cá. Ela se levanta, você conhece a história, eu estou correndo por causa do tempo. Lhe calunia e ele para onde? Na prisão. Porque José tem algo que a gente chama no hebraico de sharak, que é uma marca. E marca não é para qualquer um. Qual é a marca que ele tem, pregador? Se chama caráter. E esse caráter a gente não compra na esquina. Caráter a gente não compra, me desculpe a palavra chula, no botequim. Caráter a gente não encontra em qualquer lugar. Caráter a gente nasce com ele. E José tem caráter. Segundo o historiador vai dizer que ela todos os dias tentava José e José dizia: não posso pecar contra o meu Senhor Deus e contra o meu Senhor Potifar. Só que há uma festa no Egito e ela vai se fingir de doente, porque ao seu pensamento José não se deita com ela porque alguém pode ver. Mas ela ficando sozinha com José, José vai ceder à tentação e vai deitar com ela. Olha o inimigo aumentando o nível.
E ele vai dizer: eu não sou o que sou quando todo mundo vê. Eu sou o que sou quando todo mundo vê e quando todo mundo não está vendo. Porque eu estou aqui para fazer não para os outros ver, eu estou aqui para fazer para Deus ver. E isso causa ira no diabo. Porque o inimigo acha que quando ninguém estiver vendo, a gente vai desviar do propósito. A gente vai sair do propósito. A Bíblia diz que José não cede à tentação e foge. Porque pecado não se resiste, pecado se foge. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A resistência contra o diabo ao pecado, ele diz fugir. Porque ninguém aqui é super-homem. Ninguém aqui é Mulher Maravilha. José foge e perde novamente a sua túnica. E ele para onde? Na prisão. Dentro da prisão, ele vai, pelo propósito de Deus, interpretar o sonho do copeiro e do padeiro. O copeiro é restaurado e o padeiro perde a sua cabeça. Ele diz: lembra-te de mim quando chegar diante de Faraó. Ele é esquecido. E muitas das vezes a gente passa por isso. Ajuda. E na hora que nós precisamos de ajuda, nós somos esquecidos. Nós somos abandonados. Nós temos a unção de estender a mão, mas na hora de a gente receber a unção da estendida de mão, a gente não recebe. E muitas das vezes, irmão, não é por causa de A e B, é por causa de Deus. Porque a prova, a luta, não tem o poder de me matar, mas tem o poder de me moldar. Tem o poder de me transformar. Tem o poder de me fortalecer na fé. A Bíblia diz que agora chegou Faraó. Faraó sonha e ninguém interpreta o sonho de Faraó. José é lembrado, porque se o copeiro lembra de José naquela época, no mínimo ou no máximo ele seria auxiliar do copeiro. Mas agora ele é lembrado na hora que Faraó sonha e ninguém consegue interpretar o sonho. E ele é lembrado. Chamam-se José. José interpreta o sonho e é honrado por Deus. Vai virar governador. Casa com Potífera ou com Potifera. A Bíblia diz, irmão, que ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim. E aqui eu começo a pregar para a gente caminhar para o fim. Ele vai ter 2 filhos. Um se chama Manassés e outro se chama Efraim. E ele dá o nome dos filhos de forma proposital. Você sabe melhor do que eu que os nomes naquela época representavam o que o povo de Israel estava vivendo. Se o povo de Israel estivesse vivendo em crise, o nome da criança era lembrada por crises. Lembra do filho? A Bíblia diz, irmãos, que José agora vai dar o nome do primeiro Manassés, que quer dizer faz esquecer. Por quê? Ou esquecimento. Porque ninguém que tem a sua vida atrelada ao passado, ela consegue avançar. José, para avançar, ele precisou se desvincular do seu passado. E qual era o passado que estava vinculado à mente de José que ele precisava esquecer? A mágoa, a tristeza, a covardia. Você acha que José não dormia
com esse barulho todo dia na cabeça? O que eu fiz para os meus irmãos para merecer isso? Mas ele precisava esquecer para a sua vida avançar. E muitas das vezes a gente precisa se desvincular do nosso passado para que a nossa vida avance. Prova na Bíblia, pregador, provo. Quem era Jacó? Suplantador, mentiroso, valia nada. Jacó engana seu irmão Esaú, engana seu pai. Quem era Jacó, irmão? Jacó valia nada. E a palavra Jacó significa aquele que agarra, porque ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú. Ele foge e ele vai parar em Pade-Arã. Só que no meio do caminho ele dorme, coloca a cabeça em uma pedra e dorme. E pedra na cabeça fala de justiça. Deus dá um sonho para Jacó, de uma escada ligada ao céu, à terra, e da terra ao céu. Anjos subiam e anjos desciam. Responde-me, senhoras e senhores. Anjos precisam de escada para subir e descer? Mas escada fala de etapas. Escada fala de degraus. Escada fala de tempo. Deus está dizendo para Jacó: vai passar por um período de tempo. Tu vai passar por algumas etapas agora. Mas nessas etapas eu te moldo. Nessas etapas eu te transformo. Nessas etapas eu vou te transformar em alguém diferente. A Bíblia diz que ele passa 21 anos na casa de seu sogro Labão, casado com Rebeca, com Lia. A Bíblia diz que com Raquel e Lia, casado com Raquel e Lia, tem 11 filhos. Agora ele está saindo de Pade-Arã. E o que acontece? Chega no Val de Jaboque, ele passa suas 2 esposas, passa seus 11 filhos, passa seus gados, suas fazendas, seus servos, criados, passa todo mundo. Na hora que ele vai passar, Robson, a Bíblia diz que o anjo do Senhor desce. E esse anjo aqui é uma teofania. A palavra tel, Deus, fania, aparições. Algumas aparições de Deus. Aparece para Jacó dizendo: agora tu não volta da mesma forma que tu veio. Tu precisa mudar, Jacó. Senhor, eu já mudei. Passaram 21 anos, eu sou diferente. Eu tenho 2 esposas, 11 filhos. Olha, eu estou rico, estou próspero, estou diferente, Senhor. Não, Jacó, tu mudou por fora. Tu mudou o que o homem vê. Tu mudou o que agrada ao homem, a aparência, a riqueza, a prosperidade. Mas agora chegou a hora de tu mudar para mim, de tu arrancar de dentro de você aquilo que te aprisiona no passado, porque tu não avança para o futuro com o passado vinculado a ti. Senhor, irmão, a palavra Val de Jaboque no hebraico significa expurgar o que está de dentro para fora. O que estava dentro de Jacó era mais forte do que ele, Jean-Pierre, que ele não conseguia, pastor Carlos, abrir mão. E tem coisas na nossa vida que nos machuca tanto, tem coisas na nossa vida que doeu tanto, que eu quero esquecer e não consigo, que eu quero abrir mão e não consigo, porque me dói a mágoa, o perdão. E tem coisas na nossa vida que eu não vou conseguir fazer se Deus não intervir. E eu costumo dizer que Deus não age, Ele reage. Eu tomo uma atitude e Ele reage em cima da mesma.
Qual é a atitude que Jacó vai tomar? Senhor, eu preciso jogar para fora. Eu preciso expurgar para fora. Valde Jaboque. Mas é mais forte do que eu. Mas daqui tu não passa. Enquanto tu não jogar para fora. Ah, é, Senhor? Então agora eu não te largo. Enquanto tu não me abençoares. Eu não te largo, Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar. Qual era a bênção que Jacó queria? Se desvincular do seu passado. Qual era a bênção que Jacó queria? Abrir mão daquilo que lhe aprisionava. O pecado, o medo de seu irmão Esaú. Aí ele agarra com o anjo. Olha para cá. Isso é interessante. E ele luta com o anjo a noite toda. Vara a madrugada. Olha para cá. Você conhece o texto em Isaías 37:14. Que um anjo só matou 185.000 soldados de Senaqueribe. Não poderia matar Jacó? Mas por que o anjo deixou ele agarrado lá lutando a noite toda? Para trazer um exemplo para mim e para você. Que quando eu e você quer, a gente pode. Quem quer faz. E quem não quer inventa desculpa. Jesus está dizendo assim, tu quer mesmo? Tu quer a mudança? Então lute por ela. Você quer mesmo conquistar? Então está na hora de você agarrar no anjo hoje. Está na hora de você agarrar no anjo hoje. Porque o anjo não vai te largar e nem tu larga o anjo enquanto ele não te abençoar. Enquanto ele não arrancar da tua vida aquilo que te aprisiona no passado, tu não avança. Larga o medo, larga a tristeza, a angústia, porque hoje Jeová desceu na terra e está dizendo, está na hora de prosperar. Que isso, pregador? Tem gente chorando e sinal que Deus está falando na casa. Se tem gente chorando e sentindo, é sinal que a palavra é de Deus. Olhe para cá. Aí olha aqui. Olha aqui. Eu preciso ir. Tirou a espada o anjo. Feriu a juntura da sua coxa. E o homem que andava normal, agora vai andar mancando de uma perna. Sabe por quê? A marca de Deus na nossa vida tem que ser nítida. Repito isso aqui, porque eu não vim de Magé perder a viagem, eu vim de Magé ser profeta na tua vida. A marca que Deus vai deixar na tua vida vai ser nítida, para todos verem a mudança que Deus fez na tua história. Oh, glória, só porque a irmã levantou a mão lá atrás eu vou reforçar a profecia. Pode levantar a mão, por favor, porque Deus vai te marcar nessa noite 2022, aleluia, tu vai entrar marcado por Deus, e 2021 vai ficar na tua memória com o ano da marca de Deus na tua história. Se prepara, senhoras e senhores, porque Jeová desceu na terra para marcar a história de alguém aqui. Olha para cá, olha para cá. Minha amiga missionária. Jacó andando normal no meio da multidão, dá até para achar, mas fica difícil. Jacó normal no meio da multidão, pastor. No meio da multidão, andando normal, fica difícil de achar. Mas um manco, no meio da multidão, tu avista de longe. Imagina alguém olhando para Jacó. Aquele lá é Jacó. É o homem que foi marcado por Deus.
É dessa forma que vão olhar para você. Lá vai ela, lá vai ele. Quem é ele? Quem é ela? Foi aquele, foi aquela que foi marcada por Deus no dia 27 de dezembro, no culto da laje na Rocinha. Olha a vida dela como era antes e olha a vida dela e dele como é hoje. Eles foram transformados. E mais, meu amigo pregador Jean-Pierre, e mais, Deus vai dizer para Jacó: a partir de hoje, tu não se chama mais Jacó, mas e sim Israel. Jacó, missionária, é aquele que agarra. Israel, homem, R-A-H, lutou, é o Deus, o homem que lutou com Deus e prevaleceu. Escute isso, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Qual era o costume hebreu? Quando alguém mudava de nome, estava mudando de vida. Aqui não é Jacó mudando de nome, é Deus mudando o nome de Jacó. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: a partir de hoje eu te marco e muda a tua história. Aleluia! A partir de hoje eu te marco e mudo a tua história. Levante a mão porque eu profetizo. Só porque a missionária levantou a mão, eu vou profetizar nessa noite. Deus está mudando a tua história. O teu passado não tem poder de te parar. O teu passado não tem poder de anular as promessas de Deus na tua vida. Se prepara, porque o teu futuro está chegando e o teu futuro é de crescimento, o teu futuro é de vitória. Glória. Mantrico badawas. Pubidentrio. Edek profidentrio. Mantrico bideviste. Ele precisou jogar para fora o que lhe fazia mal. Ó, tá te fazendo mal? Joga para fora hoje. Sabe por que muitas coisas não aconteceram na tua vida? Porque isso que está dentro de você te aprisionando no passado não te impede de você avançar. Não te deixa avançar, não te deixa conquistar. Porque tem coisas na nossa vida que tem o poder de nos paralisar. Que isso, pregador? Está na Bíblia? Está na Bíblia, irmão. Você já leu lá Atos dos Apóstolos, capítulo 7? O que diz, pregador? Que quando Abraão recebe a promessa em Ur dos Caldeus, ele sai em direção à terra que Deus lhe prometeu. Seu pai sai junto. E Abraão tinha um irmão por nome Arã. E qual é o nome da cidade que Terá vai se estacionar com Abraão? Arã. O passado vinculado à mente de Terá fez com que Abraão se estacionasse e não avançasse para o futuro. O que Deus precisou fazer? Está no texto. E Deus, versículo 2 de Atos capítulo 7. Deus, depois que Terá morre, Deus traz Abraão para Canaã. Sabe por quê? Tem Terás na nossa vida que Deus precisa entrar e matar. Aí eu vou reforçar a profecia aqui para o jovem. Tem coisas na nossa vida que Deus precisa entrar e matar. Por quê? Eu não consigo. Se Deus não intervir, eu não avanço. Tem coisas na nossa vida hoje que é Deus que vai entrar e vai solucionar. Eu vou repetir isso aqui. Pode repetir, missionário? Posso repetir?
Hoje Deus está dizendo, se prepare, porque terás na vida de vocês que eu vou estar arrancando hoje. Eu vou estar matando hoje, porque tem Abraão aqui para chegar aonde Deus prometeu. Tem Abraão aqui chegando aonde Deus prometeu hoje. Deixa caminhar para o fim. O que José estava dizendo? Está no texto e bem claro. Deus me fez esquecer. Não foi ele que esqueceu por vontade própria, foi Deus que fez. Então é sinal que Deus precisou intervir. Mas por que Deus interviu? Porque José pediu. Que isso, pregador? Prova na Bíblia, irmão, Jesus nunca vai fazer nada forçado na minha e na tua vida. Está no texto? Apocalipse 3:20. Eu estou à porta e bato. Só entro se tu abrir. Se tu abrir, eu entro, ceio contigo e tu comigo. Olha para cá. Deus disse isso para ímpio. Cristo disse isso para afastado. Cristo disse isso para uma igreja chamada Laodiceia. Olha para cá. A igreja era bonita, a igreja tinha riqueza, a igreja tinha pastor, pregador, cantor, baterista, tecladista, a igreja tinha tudo. Mas Jesus estava onde? Do lado de fora. Porque Jesus não entra onde não é convidado. Tem coisa na nossa vida que Jesus só vai fazer se eu chamar ele para entrar. Entra na causa. Eu aprendi algo com Deus, pastor Carlos. Que o nível da minha entrega revela o nível da minha necessidade. Por que no jantar de Betânia a mulher quebra um vaso de alabastro sobre Jesus? O nível da sua entrega revela o nível da sua necessidade. É Bíblia. E às vezes a gente quer muito de Deus, mas se entrega pouco. Por que Jesus transforma a água em vinho? Porque ele estava no casamento. Se ele estivesse fora, era desgraça. Então olhe para cá. Quer ver um milagre acontecer na tua vida? Quer ver ele intervir nessa causa que tu tem dentro de você, que te impede de avançar? Chama ele para entrar e pede ele para intervir. Porque sem atitude sua, Jesus não reage. Aí, José é categórico, irmão. O primeiro chamou Manassés. Porque Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. Esse trabalho aqui no original é sofrimento. Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Para quê, irmão? Para focar no seu presente. É no seu presente que tu foca o seu objetivo. É no seu presente que tu foca os teus ideais. O que você tem focado para 2022? Ser igual ao 21? Sabe por que tu não conseguiu mentalizar o 22? Porque tu está atrelado ainda ao 20 e ao 19. Sabe por que você não conseguiu fixar ou planejar o 2022? Porque o 2020, 21 e 19 ainda está atrelado em você. A desgraça, a tristeza, a facada, a punhalada, a traição. Mas Deus está dizendo, hoje é dia de esquecer o passado, porque o passado não volta mais. Está na hora de esquecer o passado. Abandone o que te machucou, abandone o que te machucou e projeta o teu futuro. 5 minutos e eu encerro.
missionária. E ele diz: depois que Deus me fez esquecer, eu foquei no meu futuro. E é por isso que eu dei o nome Efraim. Porque Efraim, no hebraico, é frutífero, ou frutificar. Pode estudar sobre as tribos de Israel. Qual era a tribo mais próspera? Quantas tribos tinha em Israel? 13. Não se esqueça. Jacó teve 11 filhos, o 12º era José. Certo? Porque ele era o 11º, depois entrou Benjamim e ficou 12º. Correto? Só que José não entra e coloca os seus filhos, Manassés e Efraim. Na divisão de tribo, Deus dá herança para cada um, mas a tribo de Levi fica de fora. Correto? A tribo de Levi é a única tribo que vai viver a providência de Deus diária. Todo dia uma tribo ia lá e abençoava a tribo de Levi. Mas a tribo mais próspera era a tribo de Efraim. A palavra Efraim no hebraico é frutífero ou frutificar. Olha aqui, ele diz: depois que eu esqueci do meu passado, depois que Deus me fez esquecer, eu foquei no meu futuro. E Deus me fez crescer. Aleluia. Na terra da minha aflição. Ô irmão, ele sofreu mais aonde? Na casa do pai ou no Egito? É até difícil, não é? De você dizer. Mas olha o que ele está dizendo. Deus me fez crescer. Na terra da minha aflição. Foi aonde eu fui caluniado. Foi aonde eu fui escarnecido. Foi aonde eu fui esquecido pelo companheiro que eu ajudei. Foi aqui que Deus me fez crescer. Olhe para cá. Lembra de Ana? 1 Samuel diz que Deus cerrou a madre de Ana. E Ana era de qual tribo? Efraim. E se o texto já se inicia dizendo o porquê da esterilidade? Porque senão eu podia colocar a culpa na tribo. Mas o porquê de ela ser estéril era um propósito de Deus. Deus cerrou a madre de Ana. Por quê? Deus não ia dar nada para Ana se ela não tivesse pronto para receber. Olha para cá. Sabe por quê você está passando por tudo isso nessa terra? É porque Deus precisa te moldar. É porque Deus precisa te capacitar. Por que Deus permitiu tudo isso acontecer com José? Os irmãos estavam achando que estavam matando. Eles estavam sendo ferramenta de Deus para forjar o caráter de José. A mulher de Potifar estava achando que estava matando José. Mas aquilo ali era uma ferramenta de Deus para moldar José. Porque eu aprendi algo com Deus, Jean Pierre, Pastor Carlos. Aquilo que não me traz suor e choro, eu não valorizo. Tudo aquilo que tu recebe de mão beijada, tu não valoriza. Sabe por que da luta? Sabe por que da peleja? Porque quando Deus colocar na tua mão aquilo que Ele fez você sonhar, tu vai valorizar. Tu vai ter capacidade para mentalizar e administrar o que Ele colocou na tua mão. Olha para cá. 13 anos no Egito. Foi para lá com 17 e foi levantado o governador com 30. Olha para cá. 13 anos é chamado período de transição para o judeu.
O período que a criança sai da fase de criança e atinge a fase adulta. Dos 6 aos 12 anos de idade, ele está sendo forjado o seu caráter. Ele precisa aprender a mitzvot, os preceitos da lei, os 613 mandamentos da lei. Esse período de transição forja a criança. 13 anos, período de forjar. Para ele atingir a fase adulta e ele ser herdeiro de uma propriedade ou herdeiro de uma herança, ele está apto para tomar posse. Olhe para cá, com quantos anos Davi é ungido a rei? Com 17. Mas ele é ungido a rei e só vai tomar posse do trono com quantos anos? 30. 13 anos sendo forjado. Davi foi ungido a rei 3 vezes. A primeira dentro de casa, 1 Samuel 16. A segunda em Hebrom, sobre Judá, em 2 Samuel capítulo 2. Terceiro, ungido em Hebrom sobre todo Israel, em 2 Samuel capítulo 5. Esse período de 13 anos na vida de Davi foi o período de Deus amadurecer a sua mente, forjar o seu caráter, para ele estar pronto para tomar posse do reinado. Só que aqui, irmão, eu aprendo algo com José. Missionária, eu aprendo algo com José, que nós é especialista de fugir de problema. A gente é especialista em correr de problema. José disse, eu vou ficar e vou encarar de frente. E ele toma uma atitude sabendo que Deus está com ele, de permanecer, e ele permanece e começa a crescer. Ele permanece e começa a frutificar. Olha que Ana, Penina, eu já massacrei Penina pregando, irmão. Eu acho que Penina tem raiva de mim, Jean-Pierre. Mas depois eu fui aprender com Deus que Penina foi ferramenta de Deus para forjar o caráter de Ana. Por que Deus cerra, pastor? Porque se Deus dá para Ana, no mesmo período que deu para Penina, ia ser, o meu é mais bonito do que o teu. O meu é mais formoso que o teu, ia ser guerra todos os dias. E Deus está dizendo, eu te dei, não é para tu esbanjar e pisar em ninguém, eu te dei para você saber que eu sou fiel para cumprir o que eu te prometi. Deus não vai te dar e realizar o sonho para tu pisar em alguém. Deus vai te dar o sonho para através do teu sonho tu realizar o sonho de alguém. Que isso, pregador? Isso é forte demais. Ô irmão, está no texto. José foi tão transformado nesse período de transição, nesses 13 anos, e eu já encerro, que quando seus irmãos aparecem, ele podia matar um por um. Tinha poder para isso ou não tinha? Ele podia humilhar um por um, mas ele disse, eu sou diferente. Deus forjou o meu caráter. E Deus me fez crescer na terra que eu fui afligido. O texto diz, e eles não conheceu a José, mas José conheceu a todos. Sabe por quê, irmão? Quem tem caráter, a sua vida progride. A sua vida anda, avança. As coisas mudam ao teu favor. Mas aquele que só vê a vida, parece, para desgraçar a vida de alguém, para destruir o sonho de alguém, a sua vida não muda, é a mesma. Todos os dias. E José não. José é diferente. E é por isso que ele fala, Deus me fez crescer.
na terra da minha aflição. E eu não vou pegar o que Deus fez para matar, eu vou pegar o que Deus fez para realizar sonho. Lembra do que vocês fizeram comigo? Não esqueça não, deixa para lá. Porque nada disso aconteceu se não foi da permissão do Pai. Agora traga papai para cá. Deus vai realizar projetos na tua vida. A irmã levantou a mão, eu vou profetizar. Deus vai realizar projetos na tua vida. Deus vai te fazer crescer nessa terra. Deus vai te fazer prosperar nessa terra. Essa terra de humilhação que tu passou, Deus vai te fazer crescer. Que isso, pregador? É profético, irmão. É profético nessa noite, antes de findar 2021. O milagre na tua vida vai acontecer. E tu verás que foi preciso a intervenção de Deus. Fique de pé. O pastor já puxou meu paletó. Olhe para cá, irmão. O semeador saiu para semear 3 vezes. Deu errado nas 3. Tu acha que não zombaram dele? Tu não foi chamado para isso. Isso não é a tua chamada. Isso não é a tua praia. Mas ele aqui persistiu e insistiu até o fim. Sabendo que o que era com ele era maior do que aqueles que estavam dizendo que ele não ia conseguir. E na 4ª vez ele semeia, cai em boa terra. E Deus vai fazer o quê? Triplicar a sua colheita. 30, 60 e 100 por 1. Escute. Esse período de frustrações, Deus vai te recompensar. Não. Você não veio para o culto, não. Esse período de frustrações, Deus vai te recompensar 3 vezes mais. Que isso, pregador? Jó disse, irmão, eu sei que o meu Redentor vive, e que ainda consumida a minha pele, na minha carne eu verei a Deus. Bem sei que tudo podes e nenhum de teus pensamentos pode ser impedido. Mas chegou a hora de você tomar uma atitude agora. Talvez tem coisa dentro de você que está impedindo o milagre de Deus acontecer. Está na hora de tu abrir mão do passado. Está na hora de tu abrir mão do Manassés. Esquece. Abraça ele hoje. Vem aqui à frente que nós vamos estar orando por você. O meu horário já passou. Vem aqui à frente, que eu vou estar orando por você. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Isso. Vem aqui à frente. Ele pode cantar, pastor? Ô Ingridson, você louva um hino aí? Isso. Tem coisas na sua vida que só Deus vai fazer. José disse para os copeiros: não são de Deus as interpretações, tem coisas que é só para Deus fazer. Vem aqui, venha, tem gente aqui ainda que precisa se desvincular do seu passado para um milagre acontecer. Vem aqui à frente. Vou estar orando. E o Ingridson vai estar louvando aqui em nome de Jesus. Isso. Glórias a Deus. Se estiver pronto, você pode louvar, tá, Ingridson?
esquecer aquelas lembranças antigas. Zombaram de mim, lançaram palavras malditas, mas eu resisti, mesmo ferido eu estou aqui. Não vou me calar, estou no deserto e vou te adorar. Eu quero esquecer aquelas lembranças antigas. Zombaram de mim, lançaram palavras malditas, mas eu resisti, mesmo ferido eu estou aqui. Não vou me calar, estou no deserto e vou te adorar. Me chamo Efraim, Deus se lembrou de mim. Me chamo Efraim, o tempo de Deus hoje chegou pra mim. Me chamo Efraim, Deus se lembrou de mim. Me chamo Efraim, o tempo de Deus hoje chegou pra mim. Me chamo Efraim, Deus se lembrou de mim. Me chamo Efraim, o de Deus hoje chegou pra mim. Me chamo Efraim, Deus se lembrou de mim. Me chamo Efraim, o tempo de Deus hoje chegou pra mim. Glória a Deus. Tem alguém afastado aqui? Tem alguém afastado? Tem? Não tem? Afastado? Não tem? Então pode voltar. Que Deus possa vos abençoar. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, só tenho motivos de agradecer.
o carinho dos senhores, o carinho de todos. Pastor Carlos, muito obrigado pelo carinho. Sou sempre muito grato ao senhor. Fico todo desmontado, né, por tamanha recepção. Que Deus continue abençoando o Ingridson, o Jean. Deus abençoe a vida de todos. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.